A paz de Cristo, tudo bem com você? Eis que vos fala, pastor Alexandre Pereira, para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Dominical, terceiro trimestre de 2022. Hoje estudaremos a lição de número 9, que traz como título O Tesouro no Céu, a Candeia e a Busca do Reino. Uma lição extraordinária, vale muito a pena você conferir. Já te peço, se inscreva no canal aqui embaixo, inscrever-se, acione os sininhos das notificações para você receber em primeira mão as nossas próximas pré-aulas. Deixe o seu like e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis. Compartilhe com os irmãos da igreja. Também deixe a saudação, meu pastor presidente, pastor Marcos Moreira. Vamos à nossa vinheta e já iniciamos com a nossa lição. O Homem Esperado pelas Religiões, um livro extraordinário, vale muito a pena você conferir. Aqui eu falo das maiores religiões do mundo e como elas estão alinhadas no mesmo pensamento em relação ao futuro. Quer saber quem é este homem mais esperado? Leia este livro e você irá descobrir coisas muito importantes em relação ao futuro da humanidade. Muito bem, já retornando para a nossa lição, rapidamente vamos fazer a leitura do nosso texto de ouro, o texto áureo, que diz assim: Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. A verdade aplicada diz assim: o cristão deve sempre propagar o reino de Deus e promover a justiça de Deus por intermédio da evangelização e do amor ao próximo. Os nossos objetivos são 3. Primeiro, ensinar que devemos ajuntar para a eternidade. Segundo, devemos discernir entre o que é eterno e o que é passageiro. E terceiro, instar as necessidades do reino com prioridade. O nosso texto de referência está em Mateus, capítulo de número 6, a partir do versículo 19 até o versículo de número 23. Diz assim: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Nesta lição, trataremos acerca de 3 coisas fundamentais que Jesus tratou no Sermão da Montanha. A primeira é o tesouro nos céus. A segunda, os olhos, a candeia do corpo. E terceiro, a busca pelo reino de Deus. Diante disso, queremos aprofundar nesses aspectos e ver como esse ensinamento está tão atualizado e tão necessário para os nossos dias de hoje. Para iniciarmos, vamos para o primeiro tópico, que é o tesouro no céu. Jesus, ele traz esta ideia para seus discípulos e também acaba por ensinar também aqueles que estavam à sua volta, que eram muitos religiosos. Jesus traz uma nova dimensão, uma nova visão acerca daquilo que realmente Deus esperava daqueles homens. Observe que os judeus já tinham na sua natureza essa necessidade de buscar a riqueza. Além disso, eles enxergavam que as pessoas que tinham posses, que tinham bens materiais, na verdade, eles estavam sendo abençoados por Deus. E isso refletia a obediência que aquela pessoa tinha em relação ao Senhor. Entretanto, o Senhor ele vai elucidar uma ideia nova. A gente consegue perceber isso no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 26. Jesus começa a falar acerca do cuidado que Deus tem com os seus discípulos. Olha o que o Senhor diz:
Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Então Jesus começa a mostrar para seus discípulos o quanto Deus está no controle de todas as coisas. Por isso ele vai dizer depois, no livro de Mateus também, capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus mostra o cuidado, o controle de Deus em relação às nossas vidas, que nos trata Deus como Pai, né? Deus nos tem como seus filhos. Entretanto, havia algo impregnado no coração dos discípulos, e eu falo no coração dos judeus, que era algo cultural. Observe o que diz Mateus capítulo 19, versículo 24 e 25. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Mateus 19, 24, 25. Jesus havia conversado com um jovem rico. O jovem rico havia perguntado para o Senhor o que era necessário para herdar o reino dos céus. E Jesus disse: guarda os mandamentos. E ele respondeu: isso tenho feito desde a minha mocidade. Jesus vai e diz a ele assim: então, vende o que tens e reparte aos pobres, e será perfeito. E então, Jesus fala: e me segue. E aquele moço sai triste, né? Ele sai chateado. E por quê? Porque ele tinha o coração nas suas riquezas. E olha que interessante, este texto de Mateus 19, 24 e 25, que a gente acabou de ler, na verdade é o sentimento dos discípulos. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Então, na cabeça do judeu, o fato da pessoa ser próspera é porque ela estava guardando os mandamentos, então Deus estava dando recursos para aquela pessoa. E agora Jesus diz ao contrário, que nem sempre a riqueza é reflexo de uma vida abundante em Deus, de uma vida repleta da presença de Deus. Então Jesus, ele tinha na verdade que desconstruir um pensamento cultural de seus discípulos e também tentar de alguma maneira ensinar os religiosos da sua época a sair desta posição, desse pensamento humano e que não agrada a Deus. Tópico 1.1: evitar supervalorizar aquilo que a traça pode destruir. É interessante que no tempo bíblico as pessoas faziam uso de vestimentas diferenciadas para mostrar a sua posição social, e hoje não é diferente. A roupa é um elemento extremamente cultural que representa o status sociais de determinadas pessoas. E aqui a gente vai perceber que não era diferente. Pessoas que tinham posses, que tinham recursos, se vestiam de uma maneira mais sofisticada. E Jesus vai ensinar aos seus discípulos que isso não quer dizer nada. Tiago vai corroborar. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: as vossas riquezas estão apodrecidas e as vossas vestes estão comidas da traça. Então, Tiago estava dizendo que o mais importante era a vida espiritual, era o coração que precisava ser transformado e não aparência, né? Não estereótipo. E nós precisamos entender que o processo de mudança começa no interior do homem, pode refletir em outros aspectos, como diz lá 1 Tessalonicenses 5, 23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mudança ela é completa, ela é em todos os aspectos, mas ela começa naquilo que é mais fundamental, que é no coração, que é na alma da vida humana.
Agora, uma outra coisa importante que Jesus deixa claro, que o problema não está nas riquezas. E Paulo vai corroborar isso no livro de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10. O problema não é as riquezas, o problema é amar as riquezas. Observe o que diz o texto: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Então a pessoa deixa o caminho de Deus para seguir o caminho das riquezas. E isso é uma situação muito latente nos dias de hoje. E muitas pessoas se perdem até mesmo no meio do cristianismo, no meio da obra de Deus, acaba se perdendo porque deixa de valorizar aquilo que realmente tem valor, que é fazer tesouro no céu, construir tesouro no céu. Aí acaba se perdendo aqui nessa terra e deixa de servir a Deus porque colocou o seu coração no dinheiro. O dinheiro não é o problema, mas colocar o coração nele, esse é o grande problema que muitos hoje tem buscado. E é interessante que há justificativas. Por quê? Porque quando nós temos recursos, quando nós temos posses, quando nós temos dinheiro, isso nos faz sentir mais seguros, mais tranquilos. É por isso que muitas pessoas têm buscado cada vez mais ter, porque ela quer se sentir tranquila. Entretanto, muitos buscam tantas riquezas, tanto dinheiro, que não conseguem dormir mais à noite, pensando em como conservar, em como garantir, em como manter toda a riqueza que ela conseguiu, que ela conquistou. O salmista, ele vai falar acerca dessa ideia de colocar o coração nas riquezas. Observe o livro do Salmo 62, verso 10. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nela o coração. O nosso coração, o nosso tesouro deve ser Jesus Cristo. Ele é aquele que é mais precioso do que tudo. Além disso, o apóstolo Paulo vai nos dar um caminho mais excelente, que é o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, o caminho mais precioso, o caminho que precisamos trilhar é este caminho de buscar as coisas que são do alto, a qual Cristo está assentada. Se já temos a mudança, a transformação em nosso coração, é isso que devemos fazer. Tópico 1.2. Evitar supervalorizar aquilo que a ferrugem pode consumir. Então a palavra traduzida por ferrugem no grego quer dizer brose ou mofo, que significa literalmente aquilo que come. O termo dá a ideia de consumir, destruir, do vocábulo grego apanizei, que aponta para uma ação destrutiva sobre os metais. E para a gente ter uma ideia, Jesus está usando o metal aqui porque nós estamos na idade do ferro. Jesus sabia da transformação social, das civilizações humanas a partir do momento que o homem passou a saber fazer uso deste elemento, desta matéria chamada ferro. E isso transformou as sociedades, a civilização humana por conta das armas que passaram a ser produzidas. E estas armas de ferro, o ferro ele é duro, ele é rígido, ele conseguiu transformar toda uma sociedade, construiu muitos impérios, foram construídos porque passaram a saber usar o ferro, a criar ferramentas, armas de guerra com o ferro. E aí a gente tem a ideia de algo poderoso, e Jesus está dizendo assim, até o ferro ele corrói, ele consome, por mais que ele seja rígido, firme, ele deixa de existir. Então, mais importante do que as coisas que estão aqui nesta terra são as coisas lá do céu. Então, aonde devemos trabalhar, por
pelo que a gente deve se empenhar? Pelas coisas que são lá do alto. Observe o que diz 2 Coríntios 4,18. Paulo tinha claro esta ideia. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então aquilo que é invisível, que eu não vejo, que eu posso entender e contemplar pela fé, é essas coisas que são mais importantes, é isso que eu devo buscar, é isso que eu devo fazer meu esforço para chegar. É interessante que, falando sobre guerra, falando sobre impérios, né, nós temos um dos maiores impérios do mundo, que foi o Império Grego, governada por Alexandre o Grande. Então Alexandre, ele sabia desta realidade que o homem não leva nada aqui dessa terra. E ele, à beira da morte, ele faz alguns pedidos aos seus generais. Na verdade, ele faz 3 pedidos. Ele pede 3 coisas antes de morrer. É claro que você que conhece a história sabe que ele ficou muito doente e ele, já sabendo que estava à beira da morte, ele pede, a primeira coisa, que seu caixão fosse transportado pelas mãos dos médicos da época. A segunda coisa, ele pede que fosse espalhado no caminho até seu túmulo seus tesouros conquistados, prata, ouro, pedras preciosas, tudo que ele tinha de riqueza fosse espalhada no caminho até chegar ao seu túmulo. Além disso, ele pede a terceira coisa, que suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, né, fora do caixão, à vista de todos. E um dos seus generais, admirados com o pedido do grande imperador, pergunta para Alexandre: por que isso? Para que isso? E ele explica da seguinte forma, ele diz assim: primeiro, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem meu caixão para mostrar que eles não têm poder de curar perante a morte. Segundo, quero que o chão seja coberto pelos meus tesouros para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados aqui permanecem. E terceiro, quero que as minhas mãos balancem ao vento para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos e de mãos vazias partiremos. Então é uma lição profunda para as nossas vidas, é uma realidade. Precisamos dar prioridade na eternidade. Olha o que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Muitos estão batalhando, estão dedicando a sua vida toda pelas coisas aqui da terra. Entretanto, muito mais importante do que isso são as coisas que dizem respeito à nossa eternidade. O Salmo de número 90 vai deixar bem claro que a gente chega até 70 e alguns 80 pela sua robustez, mas a gente não passa disso. Por quê? Porque o restante é enfado e canseira. Devemos então dar mais importância para uma eternidade, uma vida para sempre. Nós estamos nos desgastando, se empenhando por 100 anos, sendo que Deus reservou para nós a eternidade. Por isso, precisamos retomar as palavras de Jesus Cristo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tópico 1.3: evitar acumular onde os ladrões minam e roubam. Eu estive na região da cidade de Cafarnaum. Lá existe um local com os rumores desta cidade. Tem uma sinagoga e atrás dessa sinagoga havia resquício, rumores de uma comunidade de pessoas, uma comunidade, várias casinhas que eram germinadas, as casas eram construídas uma colada com a outra. E eu estive pensando acerca de que seria provavelmente pouco possível a pessoa conseguir guardar alguma riqueza, algum tesouro dentro de uma daquelas casas, porque elas eram pequenas,
pequenas estavam muito próximas uma das outras. Então, logo, se algum vizinho, algum parente soubesse que um deles tinha um tesouro, algo muito valioso, facilmente seria acessado. Além disso, as casas tinham um telhado muito efêmero, né? Os telhados eram frágeis, era de fácil acesso. A saber, a gente pode ver aquela passagem bíblica em que os 4 ajudam aquele paralítico e eles atravessam o rapaz pelo telhado. Por quê? Porque os telhados naquela época eram extremamente frágeis. Portanto, nós sabemos que Jesus, dentro daquele contexto, mostrava para seus discípulos que mais importante é nós termos tesouros nos céus, porque os tesouros aqui da terra, eles facilmente são roubados. Atualmente nós temos uma facilidade muito grande, né? O Pix trouxe muitas coisas interessantes, né? Muitas facilidades. Entretanto, o roubo ficou muito mais fácil. Nós precisamos, na verdade, estar guardados e protegidos por Deus. Por isso, Jesus ensinou que nós devemos viver na dependência do Senhor e saber que mais importantes são as coisas que são lá de cima, a qual Cristo está assentado. Então, os bens desta terra sofrem deteriorização. A exemplo disso, nós temos hoje a economia do nosso país que está sofrendo as consequências de uma guerra, de calamidades com a pandemia, com a Covid. Então, nós estamos vivendo isso, né? Aumento constante do preço das coisas, do combustível, o alimento. Então, nós temos essas circunstâncias que estamos a viver, e isso é um exemplo de que as coisas aqui dessa terra, elas oscilam, elas mudam constantemente. Por isso, o mais importante é nós estarmos trabalhando para buscar o que Jesus ensinou, o reino de Deus. Observe o que nós temos no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 19 e 21. Jesus faz esse comparativo. Olha o que diz: e direi, a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então a riqueza que Deus espera é essa riqueza que é ser rico em Deus, estar nessa condição, cheio, né, da presença de Deus. Quem era rico em Deus? Quem era rico de Deus? O próprio Pedro, né? Quando ele entra ali no templo, na Porta Formosa, ele vai se aproximando e ali ele se depara com um paralítico. E esse paralítico lhe pede esmola. Pedro, ele não tinha nada no bolso, ele não tinha, né, nenhuma moedinha. E aí, quando aquele homem estende as mãos para pedir, né, como é de costume, Pedro pega a mão daquele moço, puxa ele e diz assim: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Levanta-te em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então, nós temos aqui algo fundamental. Pedro não tinha bens materiais, mas ele tinha a excelência do poder. Ele tinha a glória de Deus na vida dele, e isso fazia total diferença. Além disso, a gente vai perceber que Tiago também vai falar dessa situação de alguns irmãos que estavam ali convivendo, mas ainda estava com o seu olhar nas questões materiais, nas riquezas. Olha o que diz: eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. Condenastes e matastes os justos e não vos resistiu. Então, Tiago está elucidando aquilo que estava no coração daqueles que estavam ali fazendo parte da comunidade cristã. Tiago esperava que eles trouxessem o mais profundo arrependimento em seus corações. Por isso as palavras tão duras de Tiago, para que realmente houvesse arrependimento. Por quê? Porque o arrependimento ele vem quando a alma é confrontada, quando as palavras elas entram, né? Como aos Hebreus está escrito, né? Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Então a palavra
palavra da salvação, muitas vezes, elas é colocada de tal maneira que traz um desconforto para a pessoa que ouve, mas que também traz arrependimento, como a gente vai ver Tiago sendo o instrumento aqui nas mãos de Deus. Tópico 2. A candeia dos olhos. Então aqui a gente aprende que o nosso olhar precisa estar na pessoa de Cristo. Ele deve ser o nosso maior tesouro e é dele que vem todas as coisas. Ele é a nossa riqueza. Observe o que diz Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, o nosso olhar não deve ser nem para a esquerda nem para a direita, mas em Cristo, olhar para Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o autor e consumador da nossa fé. O nosso olhar reflete o que está em nosso coração, naquilo que damos importância. Então, o olhar diz muito a respeito aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que nós queremos. Olha o que diz Lucas capítulo 11, versículo 33 e 34. E ninguém acendendo uma candeia a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Então, o olho reflete o interior, o olho reflete a alma. Se a pessoa não estiver bem, se a pessoa não estiver transformada, ela vai enxergar e ela vai ter um olhar ruim. Observe aqui o que a gente vai encontrar na igreja de Laodiceia. Jesus vai fazer um convite a esta igreja que estava caminhando, estava pensando que agradava ao Senhor, mas na verdade não, porque o coração deles ainda estava na riqueza. Eles mesmos diziam que eles eram ricos. E Jesus falou assim, não, vocês não são ricos, vocês são pobres. Vocês pensam que são ricos por ter essa condição material, mas vocês são pobres. E aonde estava o problema deles? Olha o que Jesus diz lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, a riqueza que eles pensavam que era material, na verdade, Jesus disse, olha, a riqueza fundamental para a vida de vocês é este ouro provado no fogo, que vem do alto, que vem da glória de Deus, para que te enriqueçais, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Agora, Jesus vai falar acerca do olho, né? Olha que Jesus diz, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Então, o olhar da pessoa está nas coisas materiais, nas coisas deste mundo, então ele só enxerga questões que estão naturais. É necessário uma visão espiritual, e para termos, esta visão, para darmos importância às coisas do céu, precisamos estar com os nossos olhos ungidos, precisamos estar com o nosso olhar transformado, precisamos do colírio do céu. Louvado seja Deus. Tópico 2.2, o olho mau. Nós falamos sobre o olho bom, agora vamos falar um pouco sobre o olho mau. Como já disse, o olhar mau reflete o interior da pessoa. A palavra mal denota a ideia de mal no sentido moral. Então a pessoa dentro dela, a natureza dela precisa ser mudada. Ela está vivendo segundo os rudimentos da carne. Foi o que Paulo disse lá, na sua carta aos Coríntios, capítulo de número 3, em que os discípulos ali, estavam vivendo segundo a sua natureza carnal. Ele diz assim, versículo 1, não vos escrevo a espirituais, mas como a carnais, tendo no meio de vós porfias, dissensões, inveja, não sois vós ainda carnais? Então eles estavam vivendo segundo a natureza carnal,
precisavam que Deus mudasse isso. Para tanto, Deus, Ele quer que busquemos as coisas que são do alto, ao qual Cristo está sentado. Observe o que diz Mateus capítulo 20, verso 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Então, esse texto fala daquela parábola de Jesus que convida as pessoas para trabalhar, né? E ali chega as pessoas no final do dia já e recebem o mesmo salário que os outros. E aqueles que ficaram se sentiram indignados porque ele recebeu o mesmo salário, sendo que eles tinham trabalhado mais. E ali a parábola explica que o homem responde: o seu coração, né? O seu interior, o seu olho é mau. Nesse sentido, você está com inveja por conta de eles terem recebido o mesmo valor que vocês? Não foi isso que eu tinha contratado? Eu não estou cometendo nenhum crime. Então, o olho reflete bem aquilo que a pessoa sente, aquilo que a pessoa tem. João vai apontar isso e vai revelar que o olhar está relacionado com a natureza caída do homem. Olha o que diz 1 João capítulo 2, versículo 16, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas do mundo. Então, interessante que João está falando da concupiscência, dos desejos que vêm a partir dos olhos. E isso é fundamental. A gente vai ver grandes homens de Deus caindo porque não vigiaram, deixaram o seu olhar, tiraram o seu olhar de Deus e passaram a olhar as coisas que estavam à sua volta. Paulo falando para Tito capítulo 1, versículo 15, todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, o olhar, ele está puro quando o interior da pessoa está purificado, né? E essa pessoa que está com o seu olhar contaminado, tudo que ela vê à sua volta é impuro. Por quê? Porque, na verdade, a impureza está dentro dela. É interessante falarmos sobre isso. Por quê? Porque muitas pessoas acabam por criar situações e, na verdade, o problema não são as coisas que estão à sua volta, mas é aquilo que está dentro dela mesmo que precisa ser transformada, ser curada, ser liberta. Além disso, a gente vai ver, então, um grande homem de Deus, né, Davi, ele acaba se perdendo no seu olhar. Você lembra perfeitamente desta história em que ele estava lá na parte superior de seu palácio e a Bíblia diz que na verdade ele deveria estar na batalha, na guerra. O exército de Israel estava lutando contra os seus inimigos e à tardezinha ele desperta, né, do sono, ele acorda, ele começa a caminhar pelo terraço do palácio e ali ele avista de longe uma mulher muito linda, uma mulher muito formosa e ali ele passa então a permitir que o seu coração o leve, né, a se afastar de Deus e o seu olhar cobiçoso manda ele então que os seus subordinados tragam aquela mulher e ele comete adultério com Batseba. Então é interessante a gente vigiar com o nosso olhar, porque o olhar ele reflete a nossa condição espiritual. O texto diz, no tempo em que os reis saíam à batalha. Então deixa bem claro que o rei estava em desobediência àquilo que Deus havia reservado para ele. Então muitas vezes as nossas debilidades, elas vêm e a gente precisa estar sempre diante do Senhor nosso Deus e pedir, Senhor, nos ajude porque eu não estou bem. Se a gente não assim fizer, a gente acaba se perdendo mais e se aprofundando ainda mais no pecado. Por isso, Davi, entendendo do seu erro, ele percebeu que era necessário uma mudança interna. Não é Deus tirar os meus olhos, mas é Deus tirar a contaminação que está dentro de mim. Por isso, no Salmo de número 51, verso 7, Davi disse assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, este processo de limpeza, de transformação, de santificação, Deus opera a partir do momento que eu reconheço que preciso disso. Tópico 2.3, os dons do coração.
Aqui, Cristo deixa claro que é impossível estarmos em cima do muro, né? Não há possibilidade da gente buscar a Deus e buscar os bens materiais ao mesmo tempo. Ou a gente há de agradar a Deus, ou a gente agradará a Mamon, né? O Deus das riquezas, que as pessoas estão aí buscando, correndo atrás. Então, ou eu agrado a Deus, ou eu agrado a Mamon. É impossível servir a dois senhores e fazer com que os dois fiquem plenamente satisfeitos. Não, a gente precisa seguir o conselho de Cristo. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou seja, agrade a Deus, porque Ele vai cuidar das demais coisas. Observe o que diz Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, o império das trevas é que tem regido essas questões financeiras e por conta disso, muitos que estão servindo a Deus, que estão se dedicando integralmente ao Senhor, passam por dificuldades muitas vezes. Por quê? Porque o inimigo está imperando nessas coisas e por isso precisamos batalhar, precisamos orar, precisamos buscar a Deus, precisamos guerrear para que esses locais em que o inimigo está administrando possa ser desfeito, né? E o reino de Deus chegar ali. Por isso nós temos que orar pelo nosso país. Precisamos orar pela nossa nação, porque a gente sabe que o inimigo está aí matando, roubando e destruindo. E se nós orarmos, as ações de Deus vão começar a vir e vai se cumprir o texto, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então há muitas prisões, muitas coisas que precisam ser desfeitas e só a igreja, a partir da oração, da busca, da santificação, consegue entrar e desfazer todo este mal. Então o perigo das riquezas ele é muito grande e todos nós corremos o risco e precisamos estar sempre alertas e observando o nosso comportamento. Paulo vai falar de um discípulo seu, um cooperador, alguém que estava no fronte da evangelização, mas que ao longo do tempo se perdeu. Observe o que Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas era um dos cooperadores de Paulo. Paulo vai falar dele em outros momentos como alguém que estava trabalhando na obra do Senhor. Mas ele amou o presente século. Ele vai para onde? E foi para Tessalônica. Então, Tessalônica era uma região marítima muito próspera. Provavelmente, Demas ele acabou sendo seduzido por aquilo que ele viu diante de tantos lugares que ele percorreu na evangelização, fazendo trabalho junto com Paulo. Ele acabou se perdendo no meio do caminho. Então nós precisamos estar sempre atentos. Por quê? Porque esta sociedade exige de nós que a gente cada vez mais consuma, que a gente cada vez mais adquira, que a gente cada vez mais tenha recursos financeiros. E por conta desse desenfreada busca pelas riquezas, a gente pode se perder. Então precisamos, mais do que nunca, buscar aquilo que realmente tem valor, porque as demais coisas será acrescentada. Observe, precisamos cuidar que as coisas dessa vida não nos embarace, nos desvie do alvo que é Cristo. Então muitas coisas querem nos envolver, nos arrastar para estarmos distante de Deus, mas precisamos ter cuidado. Olha o que o apóstolo Paulo disse para seu discípulo amado Timóteo, no capítulo 2, versículo 4 de 2 Timóteo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, Paulo estava divertindo Timóteo. Timóteo, não se embarace. E muitas coisas querem nos embaraçar. E precisamos estar sempre olhando para o autor e consumador da fé, a saber, Jesus Cristo. Tópico 3. A busca pelo reino de Deus e a sua justiça. A busca pelo reino de Deus é valorizar as coisas relativas a Deus.
a igreja, acima das coisas terrenas, é cuidar da evangelização, das missões, do discipulado, de ajudar aos necessitados, da libertação dos oprimidos de maneira que chegue e essas pessoas deixem de servir o mundo, deixem de servir as suas próprias vontades e passem a servir a Deus. Além disso, nós precisamos cuidar da nossa família, que é prioridade. Então, a nossa família é o mais próximo. E Paulo vai falar acerca disso em 1 Timóteo 5,8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então nós precisamos entender que cuidar da família também diz respeito ao reino de Deus. Devemos ter esta visão, né? Primeiro Deus acima de tudo, amai a Deus sobre todas as coisas. Depois, o teu próximo como a ti mesmo. Quem está mais próximo da gente? Os nossos familiares. E aí depois a gente vai pensar na igreja. Então Deus, família e igreja. Aí eu vou trabalhar na igreja, vou me envolver com a igreja. Eu não posso colocar a igreja na frente da minha família, porque senão eu vou deixar de fazer a vontade de Deus como Ele queria, né? Há muitas pessoas que começam a fazer a obra de Deus, e abandonam a sua família, e isso não é a vontade de Deus. Deus, ele precisa ser amado em todos os momentos. Agora, depois disso, eu preciso cuidar daqueles que Deus me responsabilizou, a minha família, e em seguida eu vou cuidar da igreja. Eu não posso amar a igreja, eu não posso criar um relacionamento com a igreja acima de Deus. A igreja é a noiva de Cristo e não a noiva de nenhum pastor. Tem pastor que cuida da igreja como se a igreja fosse a noiva dele, e não é. A noiva é de Cristo, a noiva é do Senhor Jesus. Nós somos servos, estamos a serviço do noivo. Nós somos aqueles que ajudam o noivo a cada vez mais a igreja estar ataviada. O noivo se chama Jesus Cristo. Muito bem. Tópico 3.1, a prioridade de cada cristão. Então, qual é a prioridade de cada cristão? Deve ser buscar o reino de Deus, deve ser a nossa prioridade. Fazer a vontade de Deus, impregnar-se da sua graça, da sua presença, se envolver com a obra do Senhor, ter um relacionamento profundo com Jesus, buscar o reino de Deus, se esforçar e se aperfeiçoar, crescer a partir da palavra, como você está a fazer, conhecer a palavra, se aprofundar na palavra de Deus. Isso é o mais importante, e foi isso que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Então nós precisamos buscar isto, prioridade do cristão, buscar as coisas que são do alto ao qual Cristo está assentado. Tópico 3.2, a justiça do reino. Então o Senhor, Ele nos ensinou que devemos colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas não seriam acrescentadas. Mas Ele fez isso nos dando exemplo, né? Jesus foi um exemplo de cumprimento da justiça. Quando Ele se batizou, Ele disse isso para João: importa que se cumpra toda a justiça. Jesus também ensinou que se a nossa justiça não exceder as dos religiosos de seu tempo, escribas e fariseus, de maneira nenhuma veríamos o reino dos céus, conforme Mateus 5,20. Não devemos viver em justiça e em santidade, começar com quem? Com aqueles que estão à nossa volta, os familiares, os amigos, e falar desta graça, sermos testemunhas de Cristo. Tópico 3.3. A recompensa da prioridade. Então Jesus disse bem claro no seu texto de Mateus 6,33,
que as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus vai cuidar de todos os aspectos relacionados à vida humana, desde que eu busque em primeiro lugar o reino de Deus. Observe que Deus tem reservado, além do cuidado desta vida, Deus tem reservado coisas maravilhosas. Foi isso que Jesus disse para Pedro, quando Pedro perguntou para o Senhor: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que a gente vai receber? Jesus disse assim: vocês vão receber 100 vezes tantos em casa, pais, mães, famílias, com perseguições e, por fim, a vida eterna. Então Deus cuida da gente, tanto aqui nesta terra. Deus supre as nossas necessidades. Ele ajuda-nos a administrar nossa vida através do teu Espírito Santo. E, além disso, Ele reserva para nós um reino eterno. Olha o que Paulo vai escrever em 1 Coríntios 2:9. Mas como está escrito, olha que Deus reservou para nós, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Então nós estamos no caminho do reino de Deus e aquilo que Deus tem reservado para nós é imensurável, é inatingível, é incompreensível. Jamais alguém viu, jamais desceu o coração do homem, jamais alguém ouviu algo tão formidável, tão extraordinário como que Deus tem preparado para aqueles que servem a Ele. Então que possamos, a partir desta lição, buscar cada vez mais o reino de Deus, porque com certeza Deus tem reservado coisas maravilhosas para as nossas vidas. Espero que você tenha gostado desta lição. Não se esqueça, se inscreva no canal, acione os sininhos das notificações e deixe seu like e compartilhe para que o canal cresça e mais pessoas possam ser atingidos pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Pastor Alexandre Pereira para mais uma pré-aula. Um forte abraço. Tchau, tchau.